Vamos começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No começo deste mês, a Igreja quis que nós lembrássemos dos nossos mortos, conhecidos, parentes, que padecem no purgatório. Em certo grau, essa recordação, ela é uma recordação feliz, uma lembrança feliz. Mas, padre, essas almas estão sofrendo. É verdade. Mas elas também têm a certeza de que entrarão no céu. É uma questão, vamos dizer, para os nossos cálculos, né? Nossa visão, é uma questão de tempo. Por isso que elas querem sofrer. Elas precisam sofrer. Porque é precisamente através desses sofrimentos que elas se purificam dos seus pecados. E só após terem se purificado desses seus pecados, das suas penas, né, das penas devidas aos pecados, é que elas podem receber a glória do céu. Mas nós podemos ajudá-las também, rezando, oferecendo sacrifícios, sufrágios, como nós dizemos, né, liturgicamente. E assim é que elas podem conseguir se purificar o mais rápido possível com essas nossas ajudas, essas nossas orações e sacrifícios. E uma dessas orações, sacrifícios, que nós podemos oferecer a elas, é indo ao cemitério visitar aquilo que resta delas aqui na Terra. Nós sabemos que as suas almas não estão ali, mas sim o seu corpo, esse corpo que haverá de ressuscitar no último dia, ali precisamente onde estão. Mas o mês de novembro também é um bom mês para que nós nos lembremos que nós também morreremos. Haveremos de passar por esta tormenta. Vocês reparem que as pessoas raramente falam sobre isto. Falam durante um tempo daquela cantora que morreu, mas não pensam, né, que elas também podem morrer a qualquer momento. Muitos vivem como se elas fossem viver eternamente, que não deixariam esta terra. Por isso temos que pensar seriamente na nossa morte. Pensar, sobretudo, em como vivemos. Porque da maneira como vivemos é que nós, então, podemos ter, depois da morte, uma vida eterna boa ou uma vida eterna de ignominia, de sofrimento eterno. Por isso que precisamos estar nos preparando para morrer em paz, para morrer bem, para estarmos de bem, né? Temos que considerar, né, que a nossa vida ela tem um fim aqui na Terra, ela tem um término que continua depois da morte. O plano de Deus é este. Passemos uma temporada aqui, onde nós nos preparemos e indiquemos para Deus o que queremos, estar com Ele eternamente ou não.
Vamos supor que nós estivéssemos assistindo uma série policial muito interessante, aquela série que nos prende a atenção. Na primeira temporada, o detetive está quase chegando à conclusão de quem seja o assassino. Na segunda temporada, a descoberta fica ainda mais quente. Está quase realmente certo de quem seja o assassino. Esperamos com ansiedade, né, a terceira temporada, mas eis que a produtora vai parar a série, porque os patrocinadores cancelaram o contrato. Bom, ficaríamos loucos da vida, né, e nos perguntaríamos por que eu fui começar a assistir essa série que não tem fim. Não sei como vai acabar. Como vai acabar? Acabou. Ela terminou no meio. Pois bem, a nossa vida terrena é semelhante a uma série policial. Para que ela tenha algum sentido, para que tudo que nós façamos nesta vida tenha algum valor, né, algum significado, né, então ela precisa ter um fim, precisa acabar, né? Tem que ter um desfecho lógico. Se nós arrancamos a eternidade da nossa vida, tudo fica sem sentido, tudo fica sem graça. Né? Para que trabalhar? Para que casar? Para que ter filho? Para que se divertir? Para que viver? Somente para fazer algumas coisinhas, né, durante os pouquíssimos anos que nós passamos aqui na Terra, né? Isso não tem sentido, não tem lógica, não é racional. Nós somos seres racionais. Né? Se a nossa vida é só isto, uma história sem fim, uma história que não tem continuidade, mas Deus nos revelou que depois desta vida há uma outra vida. E isso é que explica por que vivemos e por que morremos. Mesmo que vivêssemos 100 anos, isso é muito pouco comparado com a eternidade. Mesmo que nessa vida, né, já 100 anos, comparado com os anos em que a humanidade está na Terra, é pouquíssimo. Os anos que nós vivemos, 100, 120, no máximo, é muito pouco, é ridículo. Né? Hoje nós estamos a 10 mil anos do primeiro homem, mais ou menos, né? Em geral. Né? Daqui a 100 anos, nós estaremos a 10.100 anos. Isso é ridículo. Hoje, nós estamos distantes a 499 mil anos dos dinossauros. Pois daqui 1.000 anos, nós estaremos a 500 mil anos. Hoje estamos a 100 milhões de distância de anos-luz da estrela mais próxima. Daqui 1 milhão de anos, nós estaremos a 101 mil milhões de anos. O que é 1 milhão de anos-luz? Nada. É nada. Ou seja, seria ridícula a nossa vida se fôssemos viver aqui só 30 anos, 50 anos, 70 anos, 100 anos, 120 anos, 150 anos. Ridículo. Isso é ridículo. Isso não tem sentido, né? Ter uma mansão aos 60 anos, depois de muita batalha, de muito sacrifício, e aos 61 anos ir morar no mausoléu eternamente? Tem sentido isto? Essa vida, ela só vale a pena mesmo, né, se ela é, como a nossa fé nos diz, uma ponte para a vida eterna. Uma ponte. Nós não vamos ficar aqui. Por isso, oportunamente, diz-nos São José Maria, no ponto 822 do livro Sulco, no capítulo que ele intitula Eternidade. O tempo
é o nosso tesouro, o dinheiro para comprarmos a eternidade. Somos nós que decidimos onde queremos passar a nossa eternidade. Com Deus ou sem Deus. Depende da nossa liberdade. Depende daquilo que nós queremos fazer aqui nesta vida. Viver de acordo com a sua vontade ou de uma maneira oposta à sua vontade. Jesus falou muitas vezes dessas duas possibilidades que nós temos depois da morte. Viver com Ele para sempre ou viver sem Ele para sempre. Por isso, nós não podemos brincar com o tesouro da nossa vida. Se sofrer durante 5 ou 10 anos uma doença dolorosa, já é barra pesada, imaginemos o que é sofrer muito e para sempre. Numa eternidade sem fim. Sem ninguém para nos visitar na UTI da eternidade. Sozinhos. Isso é viver sem Deus depois da morte? Queremos isto? Não. Nós não temos uma experiência pessoal do que significa viver longe de Deus para sempre. Nós vivemos no tempo, não temos essa experiência. Mas, pela fé, nós sabemos que isso significa estar longe de toda bondade, de toda beleza, de toda bondade, de todo amor, de toda misericórdia, de toda paz. Se nós não queremos isso para a nossa eternidade, então devemos nos esforçar sempre e continuamente, para ser menos maus e pecar menos. Termos essa garra que tem o gato quando foge de água fria. Nós vamos tentar lavar o gato, ele se põe rígido, solta as garras, segura, não quer. É assim que nós devemos ser com relação a não permitir que a água fria do pecado nos pegue, nos suje. Este mês dos mortos é uma boa ocasião para pensar na nossa vida. Descobrir aquilo que de concreto precisamos mudar para ser melhores. Para ir nos preparando para a morte. Para ir nos preparando para a outra vida. É necessário que nós tenhamos essa firmeza de cortar com urgência certos comportamentos que não são condizentes com esse viver com Deus para sempre. Não são condizentes. Então, como homens de fé, pessoas de fé, precisamos ter isso presente a todo momento. Cortar esses vícios e dar muita importância às redes sociais. Esses vídeos engraçados, que nos enviam nos grupos e que fazem nos perder tanto tempo. Nós temos que pensar na eternidade. Cortar com o egoísmo de não emprestar nada a ninguém. Cortar a vaidade que corrói o nosso coração. Cortar as nossas invejas, os maus juízos, os maus pensamentos, os espíritos críticos. Enfim, cortar tudo aquilo que seja pecado ou ocasião de pecado. E esse esforço por arrancar o pecado da nossa vida tem um sentido positivo. Porque, precisamente, isto nos prepara para o céu. Esse é o sentido positivo. Não é uma negação. Nós não estamos negando a algo. Nós estamos buscando algo melhor. Algo mais grandioso do que esta vida pode nos dar. Queremos ser felizes de modo absoluto e não uma felicidade passageira, uma felicidade efêmera que o prazer do pecado nos traz e perder essa felicidade enorme que nos promete nosso Senhor. Que oportunos são essas palavras que São Paulo nos faz considerar.
Aquilo que agora é leve e momentânea tribulação. E olha que São Paulo passou por tribulações incríveis, que poucas pessoas desse mundo passaram, sofreram. Ele sofreu por Cristo, e ele chama de leve e momentânea. Essa leve e momentânea tribulação, por sermos cristãos, por lutar para não pecar, para evitar o pecado, para sermos santos, para sermos virtuosos, para identificarmos com Cristo, produz para nós cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. A felicidade do céu nos é desconhecida, mas o que garante que ela é muito boa é o fato de que ela está sendo preparada por Deus para nós. Se uma boa mãe prepara coisas tão deliciosas para os seus filhos, uma avó para os seus netos, o que Deus não está preparando? Ele que é muito mais incrível, tem um amor muito maior do que todas as mães, todas as avós juntas. Será ter a companhia dos anjos e de pessoas santas. A cada instante, tudo será novo. Nada se repetirá. Uma música nova, uma manhã nova, uma cor nova, um som novo, né? Tudo novo, cada instante, né? Vai surgir uma flor nova, uma música nova, um céu novo. Se nós entendêssemos um pouquinho, só um pouquinho dessa felicidade do céu, não teria sentido para nós frases desse tipo que nós poderíamos pensar ou que ouvíssemos outros nos dizer. O negócio é aproveitar a vida, no mau sentido. Não tem sentido frases como esta para nós. Aproveitar a vida. Eu quero preparar-me para a vida eterna, não aproveitar a vida. Ou outra frase. Não seja exagerado. Para você tudo é pecado. Você só reza. Não tem sentido frases como esta. São uma linguagem estranha para nós. Estamos buscando algo maior? Claro que rezo. E rezo muito. E quero rezar muito, quero estar com Deus para sempre. Não existe exagero na caridade. Nunca podemos dizer já amei demais. Seja Deus, seja as pessoas, seja nós mesmos, nossa própria vida. Não há exagero nisto. E nós não podemos também nos esquecer que o céu não é standard. Ou seja, ele não é igual para todo mundo. Cada um terá um céu proporcional às obras que tiver realizado nesta vida. Dependerá do esforço que cada um põe para buscar a santidade, buscar ser melhor. Portanto, essa deve ser a nossa meta, comportar-nos habitualmente bem, para poder, então, passar dessa vida preparados para ver a Deus, para ter essa felicidade eterna no céu. E se nós, então, assim vivemos, também não tem por que termos medo de morrer. Porque a morte será para nós uma passagem que nos dá acesso ao céu, a algo melhor. Um jornalista italiano chamado Renzo Allegri, ele conta que acompanhou a Santa Teresa de Calcutá numa viagem que ela fez pela Itália durante alguns dias. E no final daquela viagem, o jornalista conseguiu fazer-lhe uma entrevista. E uma das perguntas que ele fez a ela foi esta: Madre, a senhora tem medo de morrer?
E ele explica que fez essa pergunta a ela porque, apesar de haver cheia de energia, apesar dos seus 76 anos, aquela viagem super dinâmica, no entanto, ela já tinha sofrido vários ataques cardíacos. Poderia morrer a qualquer momento. A madre olhou-me nos olhos por alguns instantes, conta este jornalista, e me perguntou: onde o senhor mora? E ele respondeu: em Milão, madre. Quando é que volta para casa? Espero voltar hoje mesmo, à noite. Gostaria de tomar o último avião e amanhã estar com minha família. Vejo que o senhor está feliz em voltar para a sua casa e poder ficar com a sua família. Madre, aqui já faz uma semana que estou ausente de casa. Muito bem, continuou ela lhe dizendo. É bom que o senhor esteja contente. Vai ver a sua esposa, as suas crianças, os seus entes queridos, a sua casa. Olha, eu estarei contente, como o senhor, se soubesse que esta tarde vou morrer. Porque morrendo, eu iria também para a minha casa. Iria ao paraíso. Iria ver Jesus. Eu consagrei minha vida a Jesus. Tudo que faço aqui na terra, faço por amor a Ele. Portanto, morrendo, voltarei para casa. Além disto, lá no paraíso, encontrar-me-ei com todos os meus entes queridos. Milhares de pessoas que morreram em meus braços. Já faz mais de 40 anos que dedico minha vida aos doentes e moribundos. Muitas delas morreram em meus braços, enquanto sorria e as acariciava. Pois bem, quando eu morrer, irei vê-las todas. Estão me esperando. Amamos-nos naqueles últimos momentos difíceis e continuamos a nos querer na lembrança. Imagina a festa que vão fazer quando nos encontrarmos. Como posso ter medo da morte? Eu desejo-a, espero-a, porque finalmente estarei voltando para casa. O jornalista terminou o seu relato dizendo: nunca ouvira Madre Teresa falar tanto e com tanto entusiasmo. As outras perguntas, ela respondia com poucas palavras. Mas para aquela, ela tinha feito um autêntico discurso. De maneira que, assim, com essa fé, com essa noção, com essa consciência, é que devemos viver, trabalhando muito, cuidando de tudo aquilo que Deus quer que cuidemos, de acordo com a vocação de cada um, a chamada a missão, na família, na sociedade, trabalhando, se dedicando, ganhando dinheiro, se esforçando, crescendo profissionalmente, mas, sobretudo, para preparar-se para a morte, para ir à casa do Pai. Somos peregrinos. Não temos cidade aqui permanente. Estamos de passagem. Tudo aqui é provisório. Absolutamente tudo é provisório. Esposa é provisória. Filhos são provisórios. Mãe é provisória. Pai, casa, profissão, corpo. Tudo é provisório. Tudo passa. Tudo vai virar pó. Tudo vai acabar em fogo. Portanto, preparemos-nos para o céu. Eu quero terminar com um conto, mas
eu acho que é uma história verídica. Deus estava fazendo a sua costumeira ronda pelo céu e percebeu que havia algumas pessoas que estavam lá e que não deveriam estar. Chamou um anjo e lhe disse: olha, por favor, vá me chamar Pedro, que está lá na porta do céu. O Pedro, porteiro do céu. Pedro foi à presença de Deus e Deus foi logo lhe dizendo: Pedro, o que está acontecendo? Você não está vigiando bem a porta. Você não reparou que deixou passar pessoas que não deveriam passar, que não deveriam estar aqui? Será que a sua idade avançada debilitou a sua coragem? Isso não pode continuar assim. Pedro respondeu assustado: não é possível, meu Senhor. Estou tão surpreso como o Senhor está. Eu só deixo passar quem está apto para viver no céu. Fique calmo, Pedro, disse-lhe com ternura nosso Senhor. Talvez alguém esteja trapaceando. Volte ao seu lugar e fique mais atento. Pedro voltou à portaria do céu, trocou a fechadura para ver se não havia alguma entrada clandestina, mas tudo estava normal. Tudo estava perfeito. Ficou tranquilo, continuou vigiando a grande porta da entrada para o céu. Passados alguns dias, Deus mesmo apareceu na entrada do paraíso e disse a Pedro que havia entrado novos intrusos. Resolveu ficar ali junto de Pedro para saber o que estava acontecendo. Nosso Senhor saiu um pouco para fora e descobriu tudo. Chamou Pedro e disse: venha ver o que está acontecendo. E Pedro viu a seguinte cena. Próxima à porta de entrada do céu, havia uma multidão, chorosa, desconsolada, porque Pedro não tinha lhes deixado entrar. Junto desse muro estava Maria, que ajudava uma a subir por uma escada que estava encostada no muro para que pudessem entrar no céu. Pedro ficou aliviado e disse para Deus: talvez seja bom o Senhor ter uma conversa com ela. Mas Deus, vendo o carinho com que a sua mãe tratava aquelas pessoas, a doçura, a ternura com que tratava aquele povo, concluiu: não adianta, Pedro. Você a conhece muito bem. Ela sempre vai conseguir um jeitinho de continuar ajudando. Mãe é mãe. Como disse, é um conto. Mas Nossa Senhora é de fato, ela é de fato a porta do céu. Ela nos ajuda a estarmos preparados para entrar um dia depois da morte nesse paraíso. Mas, para isso, temos que também seguir as suas instruções. Como mãe que nos pede: fazei tudo aquilo que meu filho lhes disser. E assim poderemos, depois da morte, entrar nas delícias do paraíso. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vocês sabem que os primeiros apóstolos de Jesus receberam instruções dos seus próprios lábios, conviveram com ele durante mais ou menos 3 anos e cumpriram extraordinariamente aquilo que Nosso Senhor lhes havia pedido. Foram a todas as nações da terra e transmitiram aquilo que receberam de Jesus, que era de levar a salvação que ele tinha conseguido morrendo na cruz, levar para todos, para todas as nações, para toda a humanidade. Mais tarde, 2 deles, concretamente Mateus e João, quiseram também escrever esses ensinamentos. Estavam transmitindo oralmente, aí decidiram pôr isto por escrito. E outros 2 discípulos da segunda hora, Lucas e Marcos, também escreveram aquilo que os apóstolos lhes havia ensinado. Esses 4 livros nós conhecemos como os Evangelhos, os primeiros livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Evangelho que, em grego, significa boa notícia. Por isso, é muito lógico, né, que nós queiramos ler e meditar o que esses livros nos transmitem. E a Igreja permanentemente nos apresenta isto, especialmente nas celebrações eucarísticas, né, de todos os dias. E uma das coisas que os evangelhos nos comunicaram foi que um dia Jesus enviou 72 dos seus discípulos em grupo de 2. E ele pediu que eles anunciassem pela Palestina que o Messias já estava no mundo. O Messias que tinha sido anunciado pelos profetas já estava no mundo e que quem acreditasse nele seria curado de suas doenças. Passado alguns dias, eles voltaram muito contentes, muito radiantes pelos acontecimentos realizados, pelas curas, conversões que eles, não eles, Deus realizou através deles que atuaram como ministros, como servidores. E Nosso Senhor se alegrou também com eles, o seu coração humano e divino se alegrou e quis levá-los a um lugar deserto para que eles descansassem um pouco. Depois daqueles trabalhos, naquela missão, estavam cansados e seria hora de descansar. Mas aconteceu que a notícia de onde eles estavam vazou e uma multidão foi até eles, porque queriam continuar recebendo aqueles influxos, aquelas bondades, aqueles benefícios, especialmente queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, suas palavras de vida eterna. Naquela época não havia internet, não se podia transmitir uma meditação como esta. Jesus não tinha postado nenhum vídeo das suas pregações. Então, as pessoas tinham que realmente ouvi-lo presencialmente, tinham que ir onde ele estava. Então, tendo à sua frente
aquela multidão, Nosso Senhor cancelou aquele convescote, né, que tinha planejado, né, com os discípulos, porque não podia deixar de atender aquele povo que eram como ovelhas sem pastor, ovelhas sem dono. Queriam, que queriam ouvir aquelas palavras de vida eterna. Então, esse tipo de acontecimento ocorreu muitas vezes. Os evangelhos relatam este acontecimento de uma maneira extraordinária, mas outras vezes aconteceu isso também. Ou seja, Nosso Senhor, com os apóstolos, os discípulos, tinham muito trabalho e as pessoas estavam sedentas daquelas palavras, daquelas mensagens, né? Que Nosso Senhor, aquela boa nova, aquela boa notícia. E eles não tinham tempo nem para descansar, nem para se divertir. E diante disto, nós nos perguntamos: no que eu estou gastando o meu tempo? Como tenho gastado o meu tempo de vida? Estarei gastando muito tempo com frivolidades? Ou, pelo contrário, dedico-me intensamente a servir a Deus, ajudar os outros nas suas necessidades materiais e espirituais, aqueles que estão à minha volta e precisam da minha assistência, na família, na sociedade, na igreja, no trabalho, onde for. Esse é o meu foco, essa é a minha intenção, esse é o meu objetivo. Reservo um tempo mínimo, mas suficiente para descansar e para me divertir. Também tenho que reservar esse tempo, é claro, né? Para mim, para minha família, mas um tempo mínimo, né? Para as minhas coisas, para os meus gostos, não tem problema nenhum, mas desde que eu tenha reservado o maior tempo possível para servir aos outros. Vamos imaginar que todas as manhãs nós acordamos com um saldo de R$ 86.400 na nossa conta bancária. De repente, R$ 86.400, fizemos nada, está lá. Só que nós não podemos transferir esta quantia para o dia seguinte, porque ao dar meia-noite, ela se esgota, o saldo zera. Então, o que nós faríamos? Gastaríamos esses R$ 86.400 comprando coisas, fazendo coisas, viajando, comprando novos modelos de computadores, etc., etc. Esse banco, do qual todos nós somos clientes, é o tempo. Cada manhã nós recebemos de graça 86.400 segundos, que vão sendo diluídos ao longo do tempo, até que chega meia-noite, eles se acabam. Então, o que fazemos com estes tesouros do tempo? Como gastamos os nossos segundos de vida? Recordemos também que ainda temos pouco tempo de vida útil. Cada vez menos tempo de vida útil. Pouco tempo para fazer coisas úteis. Cada dia você tem cada vez menos tempo. Todos nós. Quem na adolescência ou na juventude, né, participou do IAC, do IJC, tinha muito tempo para fazer oração, muito tempo para estar na igreja, muito tempo para fazer um retiro, para fazer apostolado, para as obras sociais. Mas agora,
Você não tem todo esse tempo. Você tem compromissos, tem esposa, tem filhos, tem trabalhos, tem responsabilidades na sociedade. Você tem menos tempo agora. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que na juventude, as atividades profissionais e familiares não são totalmente abrangentes. Por isso, pode-se dedicar mais tempo para rezar, para fazer apostolado, para fazer obras assistenciais. Mas na vida adulta, o tempo é mais escasso. Por isso, os tempos de lazer e de divertimento, que também na juventude costumam ser maiores, têm que ser recordados na vida adulta. Para quê? Para que se possa ter mais tempo de oração. Porque as responsabilidades são maiores, então diminuiu, né, o tempo de fazer oração como na juventude, e agora tem que diminuir também o tempo de lazer e de descanso. Para atender às obras sociais, fazer apostolado. Isto para quem quer alargar o coração. E tem como finalidade ter um coração, as medidas do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, como nós vimos, tentou descansar e não conseguiu. Porque tinha que dar atenção àquela multidão que lhe buscava. Porque tinha que cuidar dos doentes. Porque tinha que cuidar daqueles que sofriam. E era chamado para ir atender a sogra de preto. E na casa começava a juntar um monte de gente. Ele não tinha como descansar. E tinha que se retirar de madrugada para fazer a sua oração. Porque logo as pessoas acordariam e iriam buscar a Jesus. Então, assim é que nosso Senhor nos pede. Que gastemos o nosso tempo para cuidar, né, daqueles que precisam da nossa assistência. Doentes, abandonados, injustiçados, aqueles que estão mais frágeis fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Gastar o nosso tempo para levar esse bálsamo de ternura de Deus, né, a todos aqueles que padecem na nossa sociedade. Falando concretamente de um grupo desses que necessitam da nossa assistência, São José Maria nos diz no ponto 827 do Sul, os pobres. Dizia aquele amigo nosso, são o meu melhor livro espiritual. E o principal motivo de minhas orações. Dói-me eles. E Cristo me dói com eles. E porque me dói, compreendo que o amo. Amo a Jesus. E os amo. Amo os pobres. Todos temos também experiência, né, de que o tempo passa muito rápido. Já se passaram mais de 1 ano e meio de pandemia. Quantas coisas foram deixadas de serem feitas em tantos campos. Em tantos campos. No campo da evangelização, quantas coisas foram deixadas de ser realizadas. As pastorais pararam, se estancaram. Também, profissionalmente, as dificuldades, a formação dos filhos, educação, os colégios, tantas coisas, né? Precisamos recuperar o tempo perdido. Gastá-lo para a glória de Deus. Fazer coisas. Precisamente esse tempo de pandemia é como que o exame de consciência, olha, de repente, parados,
estancados, impedidos de fazer coisas, de realizar obras. Pois assim é a vida. O tempo vai se escasseando. Enquanto é dia, podemos trabalhar, diz-nos nosso Senhor. Vem à noite, não é possível trabalhar. Dizia isso naquela época que não tinha luz elétrica. Mas é uma mensagem, uma figura de linguagem. A noite é a morte, é a doença, é a invalidez. Tem um ponto do caminho, o número 253, que diz-nos que na nossa mente há 3 vozes. Sempre haverá essas 3 vozes. Uma é a voz da memória, que nos lembra dos acontecimentos que já ocorreram. A outra voz é a imaginação, que cria histórias que ainda não ocorreram e talvez nem ocorram. E tem a voz da consciência, que dita aquilo que devemos fazer em cada instante. Qual é a voz que nós devemos escutar? Qual a voz que nós devemos dar mais atenção? A consciência. E São José Maria nos aconselha a não ficar lembrando muito do passado. E nem encher-nos de preocupações com o amanhã. Pensar no presente. Não é que a voz da memória não possa ser uma boa amiga, quando ela lembra a consciência de atitudes erradas que cometemos no passado e não queremos cometer no presente. Então, essa lembrança é boa. Vamos estar atentos, não, isso eu fiz, está errado, foi mal, eu quero fazer no presente. Tudo bem, a memória está ajudando. Agora, se a memória se conchava com a preguiça, com o egoísmo, com a covardia, ela se torna uma grande vilã da nossa vida. E a sua voz, ela soa mais ou menos dentro de nós assim: olha, não trabalhe tanto assim. Lembra como você ficou cansado, não pôde fazer aquilo que você queria, não pôde assistir aqueles vídeos que você gostaria tanto de vê-los? Calma, né? Você vai mesmo fazer oração? Lembra como foi chata, penosa essa oração que você fez ontem? Você vai fazer de novo a oração daquela maneira? Você vai mesmo no recolhimento? Lembra o mês passado, choveu, né? Você teve dificuldades de ir, teve tantos problemas, o Uber não veio. Meu querido, fique em casa assistindo aquela série. Quando a memória vem com esse papo furado, devemos ouvir a voz da consciência. Era a voz mais sensata. A ela devemos escutar, porque ela quer o nosso bem total, não um bem imediato, um bem passageiro, né? Porque ela quer evitar que fiquemos com remorsos. Depois, dizendo, foi mal, não fiz, não realizei, fui covarde, fui preguiçoso, fui egoísta. Reza, trabalhe. Apesar da dificuldade de ontem no seu trabalho, na sua oração, insiste. Os benefícios são enormes, são maravilhosos. Creia nisto. E também temos que tomar cuidado, muito cuidado com a voz da imaginação. E ela pode ser muito traiçoeira, talvez às vezes até mais traiçoeira do que a memória. Ela tem um jeito muito malandro de nos convencer a não cumprirmos os nossos deveres. E geralmente, o método que ela utiliza-se é pondo receios, medos, inventando dificuldades e engrandecendo os obstáculos na nossa cabeça. E a consciência é a voz que cala, a voz dessa imaginação. E é precisamente quando nós utilizamos a voz da consciência, nós evitamos as ansiedades,
Porque muitas ansiedades são causadas pela imaginação, que fica acumulando pensamentos na nossa cabeça do amanhã, daquilo outro que eu tenho que fazer, como que vai ser, o que vão fazer, o que vai acontecer, como vai chover, não vai chover, vai fazer isso, fazer aquilo, vão trazer, não vão trazer, aquele fornecedor, aquela reunião. Nós não estamos dimensionados para pôr na cabeça o amanhã, o depois de amanhã. Isso causa ansiedades, nervosismos, tensões, covardias, falta de confiança em Deus. Santa Teresa conta que quando chegou à cidade de Salamanca para fundar um mosteiro, naquela cidade, o mosteiro de Carmelitas, ela tinha alugado uma casa que tinha sido moradia de estudantes, era residência. Elas chegaram à casa de noite, cansadas, congeladas de frio, depois de terem feito uma viagem longa, né, desde Ávila até Salamanca. E os hinos da cidade tocavam, como tocam quando anunciam que haverá na igreja uma missa de defuntos. Tem uma maneira especial de tocar. Hoje em dia a gente perdeu isso um pouco, né? Antes tem uma maneira, um som, né, que os sinos tocam para lá. Vai haver missa de defuntos. Porque no dia seguinte era dia de finados. Estamos no século XVI. Não havia luz elétrica. Elas se viravam com velas. Aquelas velas que formavam sombras, né, apavorantes nas paredes, que bruxuleavam, né? Dançavam nas paredes. E nesse clima de terror, né, sinos de defuntos, sombras inquietantes na parede, foram dormir sobre umas trouxas que trouxeram, né, umas palhas que elas trouxeram com elas. Estavam já deitadas, já havia alguns minutos, quando a freira que acompanhava a Teresa lhe perguntou: Madre, estava pensando, e se eu morresse agora, o que a senhora faria? Santa Teresa conta, ao comentar esse episódio da sua vida, que aquilo lhe pôs muito medo. Pensar, né? A imaginação. Uma morta ao meu lado, corpo frio, sinos de defuntos, sombras nas paredes, né? Casa vazia, sozinha. Realmente é para pôr medo a qualquer um. Mas, atendendo logo, né, a voz da consciência e calando a da imaginação, ela respondeu à freira: Irmã, se isso acontecer, pensarei no que fazer. Agora, vamos dormir? Era o que tinha que ser feito. A consciência diz: hora de dormir, não de imaginar morte. Não de imaginar um cenário de terror. Não é hora de assistir filme de terror. É hora de dormir. E assim é que devemos fazer sempre. Atender a voz da consciência. Quando a voz da imaginação quiser nos fazer perder tempo, tirar a paz, inquietando-nos, né, com acontecimentos que não têm por que acontecer necessariamente, ou, pelo menos, nós não podemos fazer nada, né, neste momento. Se acontecerá, sim, aí eu vou pensar no que fazer. Agora, não dá para pensar, não dá para saber o que vai acontecer, que vai deixar de acontecer. Não vou pensar agora. Agora tem que dormir. Amanhã eu penso. Amanhã a gente vai pensar uma série de coisas. Realmente tem que comprar um mausoléu, né, aqui em Salamanca. Mas primeiro tem que pagar o aluguel aqui dessa casa. Enfim,
eu penso, agora eu tenho que dormir. Não adianta eu ficar pensando que não vai chegar a conclusão nenhuma. Nenhuma solução agora, nesse momento. Então, é que devemos dizer para nós mesmos, ou dizer diante de Deus com Santa Teresa, se acontecer, pensarei no que fazer. Agora faço o que devo fazer, me abandono em Deus. Confio em Deus. Exemplo maravilhoso e extraordinário nesse sentido nos deu Abraão. Quando Deus lhe pediu para que sacrificasse o seu filho Isaque. Ele pega o seu filho, leva lenha para fazer a fogueira, leva fogo. Isaque, humildemente, simplesmente, ingenuamente, pergunta ao pai, pai, nós estamos levando aqui a lenha, o fogo. E onde está o sacrifício? Onde está a oferenda? O que Abraão respondeu? Meu filho, Deus proverá. E proveu. Porque quando estava a postos de cortar a cabeça do seu filho, Deus só quis provar a sua fé. E aí ele viu uma ovelha que estava enroscada nos arbustos, pegou aquela ovelha e sacrificou para Deus. Então, faz o que tem que fazer. É isso que Deus está me pedindo a fazer neste momento. Parece incrível que Deus esteja me pedindo isto. Mais um filho? Está me pedindo que mude de trabalho? Parece impossível que tenha pedido isso, que busque um outro colégio, que faça isso e aquilo, que dê mais tempo para a minha oração, que faça um retiro. Deus proverá. Confiar em Deus. É claro que a voz da imaginação pode nos ajudar a aproveitar bem o tempo, desde que não esteja em concluo com o egoísmo, com a covardia. Então, ela haverá de obedecer à voz da consciência e nos estimular a cumprir o dever que a consciência nos diz que devemos cumprir. Por exemplo, a imaginação vai dizer, esse trabalho está difícil, não estou conseguindo levar adiante, estou nervoso. A imaginação fala, põe um crucifixo na tua frente, diante do computador. Pensa, Jesus Cristo estava na cruz, você também está aqui com ele na cruz, nesse trabalho, nessa dificuldade que você está tendo. A imaginação, então, ajudou, fazendo com que pudesse utilizar esse instrumento para perseverar naquele trabalho. Então, vamos concluir a nossa meditação, nosso recolhimento, né? Lembrando que devemos estar atento à voz da consciência, que nos diz o que devemos realizar no presente, aquilo que nós temos em mãos, e podemos fazer algo. O tempo é como um gesso líquido. Gesso líquido. Então, com esse gesso líquido, nós podemos fazer o que queremos, pôr em qualquer forma que queremos. Fazer o que queremos, que estátua queremos, que escultura queremos, com aquele gesso líquido. Depois que o gesso endurece, isso é passado. Já foi. Não dá para mudar nada. Podemos, não saiu bem, quebra, faz outro. Melhora, uns cortinhos, pinta, enfim, junta com o outro, mas já está engessado, já está petrificado, não dá para mudar. O que nós podemos mudar e pensar é o presente. E o futuro?
O futuro é ar. Não podemos esculpir nada com ar. O ar é para respirar. Mas não dá para esculpir nada. O que eu posso fazer com ar? É o futuro. Não dá para fazer nada. Podemos planejar. Mas isso é um dever do presente. Planejo aquilo que vem adiante. Por isso, São José Maria, no ponto 772 do caminho, nos pede: pergunta-te a ti mesmo, muitas vezes ao dia: estou fazendo neste momento o que devo fazer? Penso que isto é um bom exame que podemos fazer diariamente, a todo momento. Sair desse recolhimento com essa ideia: estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Porque o tempo é esse tesouro que nos escorre da mão, esse dinheiro, né, com o qual podemos comprar a nossa felicidade eterna. Nós não sabemos quanto ainda de tempo de vida ainda nos resta em depósito. Peçamos a Nossa Senhora, ela que a invocamos como mãe do bom conselho, né, que nos ensine a utilizar bem o nosso tempo, né, gastando ao serviço de Deus, gastando ao serviço dos demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.